Queridos alunos, queridas alunas, bom dia. A gente vai começar a estudar agora um assunto muito importante que está relacionado com o conceito de energia e uma das principais leis de toda a ciência, que é a conservação da energia. Antes de entrar na energia em si, a gente precisa compreender bem um conceito importante que está relacionado com energia, que é o conceito físico chamado trabalho. Trabalho realizado por uma força. Então, vamos lá, e na semana que vem a gente vai entrar um pouco mais no conceito de energia em si. Então, vamos considerar primeiro, com calma, definir esse conceito de trabalho realizado por uma força. A gente vai considerar aqui no ensino médio o trabalho realizado por uma força constante. Então, imagine que você tem a seguinte situação. A gente tem aqui um bloco, né, qualquer, e existe uma força constante, que eu estou chamando de F, e essa força possui um ângulo, forma um ângulo θ com a horizontal. Imagina que esse bloco ele sofre um deslocamento que eu vou chamar de D. Não necessariamente esse deslocamento se deve única e exclusivamente à ação dessa força. Pode ser que até existam outras forças atuando aí. Mas aqui eu estou desenhando só a força F, porque a gente vai concentrar no trabalho realizado pela força F. Então, por algum motivo, esse bloco se deslocou, né, numa distância D, e durante todo esse deslocamento existiu essa força F atuando no bloco. Pode ser que existam outras forças também, que a gente não está preocupado agora. Mas então esse bloco, ele sofreu um deslocamento, e essa força F atuou no bloco esse tempo todo, né, durante esse deslocamento, e eu quero saber qual é o trabalho realizado por essa força F durante esse deslocamento. E aí a gente primeiro tem que observar que o ângulo, no caso aqui desse exemplo, né, o ângulo entre a força, o vetor força e o vetor deslocamento é uma seta que vai da posição inicial até a posição final do bloco. Esse ângulo é o mesmo θ que está na figura, né? Porque o deslocamento aqui nesse exemplo ele está na horizontal e a força forma um ângulo θ com a horizontal. Então eu tenho entre os vetores força e deslocamento o mesmo ângulo θ que está aqui na figura de baixo. Então, o que é trabalho? O que é o trabalho de uma força F? Por definição, é uma definição matemática, o trabalho, que a gente vai usar o símbolo tal, né? O trabalho vai ser igual ao módulo da força que atuou nesse corpo, né, durante esse deslocamento. Então, o módulo da força vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno de θ, ou seja, o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Então, a definição de trabalho, isso aqui é uma definição, né, que eu estou apresentando para vocês. Por definição, o trabalho é o produto do módulo da força vezes o módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Unidade de trabalho, a gente tem que olhar para a definição. Unidade de força é Newton. Unidade de deslocamento, no sistema internacional, né, a gente está considerando aqui, o deslocamento é metro. Cosseno de um ângulo qualquer não tem unidade, é um número puro, então a unidade é simplesmente Newton vezes metro, que a partir de agora a gente vai definir como Joule, em homenagem a um físico chamado Joule, que a gente vai falar dele depois. A letra que a gente vai usar é o J. Então a gente tem aí a unidade de trabalho é Newton vezes metro, que a gente vai chamar de Joule. Então, matematicamente é isso. Fisicamente, o conceito de trabalho está relacionado à transferência de energia que vai acontecer de um corpo para o outro. Sempre que a gente está falando de trabalho, a gente está falando do trabalho realizado por uma força. Se a gente tem uma força, você sempre tem dois corpos envolvidos. Quem está exercendo essa força em cima do outro corpo. Então, uma força, você tem quem faz a força e quem sofre a ação dessa força. Então, se o bloco tem uma força F atuando sobre o bloco,
existe alguém que está exercendo essa força. Então, quando a gente faz a conta aqui, calcula o trabalho por essa definição, o valor numérico vai depender do valor de F, de D e do ângulo, mas enfim, vai dar um número. Vamos supor que nas contas aí de um exemplo qualquer, essa conta deu 100 joules. O que significa fisicamente isso? Significa que o corpo que fez a força, né, que exerceu essa força sobre o outro, né, esse trabalho significa uma transferência de energia de quem fez a força, que está transferindo energia para o bloco que sofreu a ação dessa força, né? Foi realizado um trabalho sobre esse bloco. Então você tem uma transferência de energia de quem fez a força para quem sofreu a ação dessa força. Então, o trabalho realizado sobre um bloco tem a ver com a transferência de energia que está sendo feita para o bloco de quem está exercendo essa força sobre o bloco, né? Transferindo energia para o bloco. Esse vai ser o conceito, mas a gente ainda não entende bem o que é energia. A gente vai ter que esperar na semana que vem para a gente entender com mais clareza o conceito de energia. Mas por hora é suficiente. Vamos ver aqui alguns casos, os casos mais simples, né, que vão aparecer na maioria dos exercícios. Então, o primeiro caso é quando a força é paralela ao deslocamento, conforme está na figura, né? Então, o bloco deslocou e a força também, a força está na horizontal para a direita, o deslocamento também. Então a gente observa que neste caso especial, tanto o deslocamento quanto a força, ambos têm a mesma direção e o mesmo sentido, né? Então que ângulo é esse, ó? Esse ângulo é zero. Então neste caso especial, o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento é zero. Então, pela definição de trabalho, né? O cosseno vai virar cosseno de 0 graus. E o cosseno de 0 graus vale 1. Então ficou F vezes D vezes 1, ou simplesmente força vezes deslocamento. Então, no caso da força ser paralela ao deslocamento, o trabalho simplifica, né, para simplesmente o produto do módulo da força vezes o módulo do deslocamento. Agora vamos supor que o deslocamento e a força são antiparalelos. O deslocamento aqui nesse caso foi para a direita e a força foi para a esquerda. Você pode estar achando isso esquisito, falando, mas é possível a força estar para um lado e estar para o outro? Sim, é possível. Primeiro porque eu não estou, a princípio, dizendo que essa é a força resultante. Poderiam existir outras forças aí que eu não desenhei. Então pode ser que alguém está puxando esse bloco para a direita e ganhando nessa queda de braço e o bloco vai para a direita. Mas isso poderia acontecer, né? Então é possível uma força estar num sentido contrário ao deslocamento? Ainda que essa força fosse a força resultante, ainda assim seria possível ela ser contrária ao deslocamento. Vamos pegar um exemplo simples aqui. Você joga uma maçã para cima. Durante a subida da maçã, ignorando a resistência do ar, eu só tenho o peso atuando na maçã. A força peso é para baixo. Se o peso é a única força, a resultante é o próprio peso. Então a resultante vai estar para baixo. Mas durante a subida, o deslocamento da maçã foi para cima. Então, mesmo que fosse a resultante, ainda assim é possível a força ser contrária ao deslocamento, não tem nenhum impedimento quanto a isso. O que é obrigatório, o vínculo obrigatório é F igual a ma. Força resultante de aceleração, obrigatoriamente, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Mas é entre força e aceleração. E aí é outra conversa. Então vamos lá, vamos voltar para esse caso especial. A força é contrária ao deslocamento. Nesse caso, se o deslocamento está para a direita e a força está para a esquerda, que ângulo é esse? 180 graus. Então ficou, pegando aqui a definição, o cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus vale menos 1. Então, multiplicando aqui por menos 1, ficou negativo. O trabalho ficou menos o produto do módulo da força vezes o módulo do deslocamento. E o terceiro caso, mais simples, é quando a força é perpendicular ao deslocamento. Isso acontece muitas vezes com o peso e a normal, né? O corpo está se movendo e o peso e a normal serão forças perpendiculares ao deslocamento. Vai acontecer muito. Então, uma força F qualquer aqui
Nesse caso, nesse exemplo, ela está para cima, o deslocamento está na horizontal. E aí a gente observa que esse ângulo entre o deslocamento e a força, né, é 90 graus. Então, ficou FD cosseno de 90, só que o cosseno de 90 graus vale zero. Então, não me interessa quanto vale F nem quanto vale D. Se é uma multiplicação, né, se tem um zero multiplicando, isso vai dar zero. Então, o trabalho, sempre que a força for perpendicular ao deslocamento, não me interessa o resto, o trabalho vai ser sempre nulo. Uma força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Outra forma que a gente tem de calcular o trabalho é através de um gráfico. Vamos pegar aqui um caso simples, onde a gente tem um bloco, e aí você tem uma força F, né, paralela ao deslocamento aqui, e o bloco vai da posição x0 até a posição final x. O deslocamento aqui seria o ΔX, né? Se você tem um gráfico força por posição, força em função da posição, num caso mais simples aqui que a força tivesse um módulo constante, você teria uma reta constante, né? E aí se você considerar um trecho da posição inicial até a posição final, num certo deslocamento ΔX, olha o que vai dar a área debaixo dessa curva. Se a gente considerar essa área que está desenhada aqui, a base do retângulo é ΔX e a altura do retângulo é o valor da força. Então, isso daria força vezes deslocamento, que por este caso especial a gente já viu que isso é o trabalho. Então, num gráfico força por deslocamento, a área debaixo da curva desse gráfico nos fornece o valor do trabalho. Isso no caso da força constante. Agora, ainda que o módulo dessa força não fosse constante e que esse gráfico fosse uma curva qualquer aqui, se você conseguir calcular a área debaixo dessa curva, ainda assim, mesmo nesse caso mais geral, a área debaixo da curva vai te fornecer o trabalho realizado, mesmo que essa força seja variável, né? Tem um módulo variando. Para finalizar a aula, vamos fazer um exercício aqui para arrematar. Então, ao ser puxado por uma força horizontal F, de módulo igual a 60 newtons, um bloco move-se com velocidade constante. Durante um deslocamento de 2 metros, calcule os trabalhos realizados, aí tem vários itens, pela força F, letra B, pelo peso, letra C, pelo atrito, e letra D pela força resultante. Veja que no desenho ele só desenhou a força F, né? Mas a gente sabe que tem um peso, tem a normal, tem o atrito, porque ele está pedindo para calcular o atrito, né? E por aí vai. Então, vamos lá. Vamos primeiro desenhar essas forças para facilitar a nossa vida. Então tá aí a força peso, ela é sempre vertical para baixo, né? A força normal sempre perpendicular à superfície, então nesse caso ela é vertical para cima. E a força de atrito, se o bloco está deslizando para a direita, ela vai ser contrária aqui ao deslizamento. Então tá aí, não existe mais nenhuma outra força. Agora, a gente está considerando aí que esse bloco se deslocou, né? Durante um trecho aí de 2 metros, o deslocamento foi 2 metros, né? Nesse exercício. E aí vamos fazer o que o exercício está pedindo. Primeiro ele pede o trabalho realizado pela força F. Bom, então você vai lá na fórmula, trabalho é FD cosseno θ, e o F, o valor da força F, o enunciado te falou que é 60 newtons. O deslocamento, o enunciado também diz que vale 2 metros, né? E o ângulo entre a força F e o vetor deslocamento é 0 graus. Cosseno de 0 vale 1. Então ficou 60 vezes 2 vezes 1, 120 newtons vezes metro, ou 120 joules. Então o trabalho da força F deu 120 joules. Vamos agora calcular o trabalho da força peso. Então você tem que ir para a fórmula, só que agora a força é o peso, né? Não é mais a força F. A fórmula de trabalho, F é uma força genérica, né? Que a gente chamou de F. No caso real, é a força que está sendo pedida, né? Então aqui é o peso
vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre o peso e o deslocamento. Então, o peso seria o mg, né? O exercício não deu para a gente a massa do bloco. Se tivesse dado, daria para você calcular o valor do peso, né? Massa vezes a gravidade. O deslocamento é 2. E o cosseno, o ângulo é 90 graus. Isso que é a salvação aqui, olha. Porque eu não tenho a massa, ficaria difícil calcular esse item. Mas como o ângulo é 90 graus, porque o peso é vertical para baixo, o deslocamento está na horizontal, cosseno de 90 graus é zero. Então não interessa se eu não sei o valor da massa. Como vai ter o zero do cosseno de 90, com certeza essa conta vai dar zero. Então o trabalho realizado pelo peso vale zero, é um trabalho nulo. O exercício não pediu, mas se ele tivesse perguntado o trabalho da força normal, também daria zero, porque a normal também é perpendicular ao deslocamento. Agora vamos para o trabalho da força de atrito. Então você vai para a fórmula, só que a força da fórmula é a força de atrito. E o enunciado, veja bem, ele não te falou quanto vale a força de atrito, e ele não te deu também o coeficiente de atrito cinético, né, para você tentar usar a fórmula do atrito, μ vezes a normal, né, o coeficiente μ vezes a normal. Então tá complicado, mas vamos com calma. Então vamos lá. A força de atrito, que eu ainda não sei quanto que vale, vezes o deslocamento, que nesse exercício é 2 metros, vezes cosseno de 180 graus, porque o deslocamento está para a direita e o atrito está para a esquerda. Então que ângulo é esse? 180 graus. Cosseno de 180 graus vale menos 1. Então eu não consegui resolver ainda, porque eu não sei quanto que vale a força de atrito. Só que o enunciado, ele falou uma palavra mágica para a gente, que é sempre muito importante ficar atento a isso. O enunciado disse que o bloco se move com velocidade constante, e esse bloco está em linha reta. Então, o que isso vai me ajudar para descobrir o atrito? Vai me ajudar pelo seguinte: se o bloco está em movimento retilíneo uniforme, em linha reta com velocidade constante, a aceleração vale zero. E aí eu vou evocar a segunda lei de Newton, F igual a ma, F é a resultante, né? F igual a ma. Se o A vale zero, pela segunda lei de Newton, obrigatoriamente a força resultante vale zero. Agora olha para o seu diagrama de força. Só há um jeito da força resultante ser zero. Quem está para cima cancela quem está para baixo. Então, em módulo, a normal tem que ser igual ao módulo do peso. E quem está para a direita tem que cancelar quem está para a esquerda. Então, em módulo, a força de atrito tem que ser igual à força F. Então, eu sei que a força de atrito é igual à força F. E a força F, o enunciado diz que vale 60 newtons. Então, eu vou voltar. Eu só faltava a força de atrito para arrematar o problema. Então, agora eu substituo lá por 60, né? E tomar cuidado que tem um menos 1 do cosseno de 180. Então, vai dar menos 120 joules. Deu um trabalho negativo. Então, o trabalho pode sim, pode ser tanto positivo, quanto zero, quanto negativo. Não tem impedimento nenhum quanto a isso. E, por fim, a letra... Aqui está errado. Seria a letra D, né? Trabalho realizado. E aqui também seria a letra C, ó. Trabalho realizado pelo atrito seria a letra C. Mas vamos lá. O trabalho realizado pela força resultante, né? A gente acabou de discutir que a força resultante vale zero. Então, pegando a fórmula de trabalho, FD cosseno de θ, se a resultante vale zero, nem me interessa o resto, né? Zero vezes o resto que vem multiplicando vai dar sempre zero. Então, o trabalho realizado pela força resultante vale zero. Trabalho nulo. Outra forma que você também poderia utilizar para calcular o trabalho da resultante é calcular o trabalho de todas as forças, mas aí tem que ser todas, não pode esquecer de nenhuma. Se você calcular o trabalho individual de todas as forças que atuam no seu corpo, você poderia somar os trabalhos de todas essas forças. Então, a soma dos trabalhos de todas as forças vai dar também o trabalho da força resultante. Então, ficaria o trabalho da força F, a gente já calculou, 120 newtons. O trabalho do peso, a gente calculou, é zero. O da normal, não calculamos, mas vai dar zero também, porque ela é perpendicular, né?
E o trabalho do atrito, a gente acabou de ver que é menos 120. 120 mais menos 120 dá 0. Então deu o mesmo resultado por essa outra alternativa aqui, né? Então, por hoje é isso. Uma tarefinha aí para vocês se divertirem. Aquele abraço, até a próxima.